Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um grande amigo, um cara que foi meu chefe em 1993, há 25 Porra, anos trabalhamos juntos aí, entre várias passagens, e tive a oportunidade de trabalhar com ele, ser meu sócio na Goon. Hoje a gente está junto na Faico. Queria apresentar a todos aí, né? Dispensa apresentações, mas hoje eu estou aqui com o Fernando Manfio. E, Fê, obrigado aí dessa oportunidade da gente poder bater um papo hoje. Estou ansioso aí para esse bate-papo nosso e acho que vai ser bem produtivo. obrigado, Edu. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer, porque eu acho que você está fazendo um trabalho muito bonito nesse de divulgação dos conceitos, das práticas atuais do mundo do crédito, junto com toda a equipe da Goon. Acho isso sensacional, nessa forma alegre que você faz, comunicativa, divertida, apesar das dores externas, a gente tem que trazer essa diversão de dentro da gente, sem ignorar o que está acontecendo lá fora, mas com profunda curiosidade, seriedade e até um pouco de bom humor, sim, né? De leveza, porque senão a gente não dá conta de fazer o que tem que fazer. Então, quero parabenizar pelos seus vídeos, seu programa está muito legal e é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Legal, muito bom. Fê, queria te perguntar inicialmente, né? Já faz algum tempo quem te acompanha, e eu sou uma das pessoas que te acompanho sempre, a gente está vendo aí essa pegada que você está trazendo com relação à eficiência integral, né? O poder da tomada de decisão. Como é que tem sido aí? Conta para a gente um pouquinho como é que tem sido, de onde surgiu isso, inclusive, né? Para que a gente possa entender e até conectar isso com a questão do próprio mundo que a gente vive, que é o mundo do crédito. Legal. Não por coincidência, talvez, né? Hoje eu tive um call com um grupo de executivos de manhã e o desafio do que a gente comentou ali, um dos maiores desafios que a gente comentou, é exatamente trazer essa percepção do mundo financeiro com essas questões do ser humano, não só como propósito humano, mas na forma como o ser humano decide as coisas dentro das empresas, né? E esse tema começou quando a gente estava na Goon, né, Edu? Você acompanhou há muito tempo isso. A Sim, Goon sempre foi uma empresa preocupada com esse lado humano, no propósito do crédito em si, ou como a gente faz negócios em si a partir do crédito, né? Lembrando que crédito significa confiança, né? Que crédito é confiar, e confiar é muito mais complexo do que uma simples transação financeira, né? E trazendo essa conceituação e essa reflexão toda, e também para dentro de nós, como nós dentro da Goon vivíamos aquela experiência de trabalhar no crédito. Então, a gente hoje de manhã conversou sobre isso. Você, poxa, como é que a gente traz essa percepção do lado humano, mas não do lado humano romântico, sabe, Edu? Do lado humano de decisões mesmo, de quanto a gente, não se conhecendo, a gente não é eficiente. Então, eu comecei a trabalhar isso, a pesquisar isso na minha vida, nos nossos projetos, tantos projetos que engavetam e a gente quase chora, né, Edu? E a gente fica lá por triste, porque a gente faz um puta trabalho, tem grana envolvida, as pessoas compram, depois aquilo não vai para frente, aquilo deixa triste. Talvez chegue uma pessoa nova que nem revê o que foi feito no passado e começa tudo do zero. E isso sempre entristece os consultores, né? De uma certa maneira, nós não estamos ali só para buscar dinheiro, vender novos projetos. Nós estamos ali para construir algo. E essa talvez seja uma das grandes frustrações da consultoria, né? A gente tem que trabalhar exato. muito bem. A gente sai e fala assim, poxa, eu não vejo um projeto implantado, eu não faço sequência. E isso é um pouco triste mesmo, porque a gente não é que a gente não vê só a sequência porque a gente não está presente. Muitas vezes a gente não vê a sequência com o próprio cliente fazendo o projeto, né? A gente Exatamente. entrega uma coisa e ele não toca isso, não reflete sobre isso e faz do jeito que ele sempre fez, ou acaba dando um jeito de ignorar as coisas que estão acontecendo por aí. Então, essa jornada, a resposta é um pouco longa, mas começou há muito tempo, e quando a gente veio para a FAICO, né, para essa nossa nova empresa, eu propus para a empresa fazer exatamente essa divisão, deixar eu continuar trabalhando nisso, porque isso tem tudo a ver com a oferta de soluções que a gente tem. Porque quando uma solução ou uma consultoria tem que ser oferecida, ela tem que ser aproveitada, né? Aproveitada da forma mais eficiente possível. Então, desde o começo da escolha da solução até o final, que é a implantação e acompanhamento, existe todo um processo
que envolve seres humanos junto com tecnologia, né? E junto com conceitos e conhecimento do crédito em si. Então, essa junção do conhecimento do crédito com a tecnologia e com o humano, ela é fundamental. E a FICO sempre teve a pegada de falar que oferece inteligência humana com inteligência artificial. E aí me deu essa oportunidade, eu agradeço muito, sou muito grato à empresa, por me permitir estar nessa sequência, porque eu acho que estou só no começo, tem muita coisa para fazer, e o meu maior desafio é exatamente conectar essa questão toda que eu estou falando, de eficiência em decisões, com o dia a dia dos negócios, né? A gente tem uma mania de querer separar, isso não é separável, e a gente às vezes não quer ver que isso acontece, influencia e está ali o dia inteiro. Então, eu digo assim, o meu objetivo hoje é tornar visível o que é invisível. E o que é invisível? Essa atuação humana inconsciente na compra, implantação, acompanhamento, contato com o cliente, em tudo, todo o contexto do negócio. Então, essa para mim é a grande conexão, esse é o grande desafio. Desculpa a resposta longa demais, Imagina. mas Não, legal. E você me fez lembrar, né, que quando a gente está falando até de FICO e de decisões, né, por uma compra de uma ferramenta, você me fez lembrar um vídeo que eu fiz há pouco tempo, né, falando de implantações de sistemas. Isso é um capítulo, na verdade, resumido lá do meu livro, Histórias de Cobrança, onde eu falo que a gente, na verdade, para tomar uma decisão, não adianta eu tomar a decisão primeiro pensando na parte tecnológica, né, e empurrar isso goela abaixo e montar um processo para implantar aquela ferramenta e pronto. Primeiro eu tenho que envolver pessoas, né? Primeiro eu tenho que sensibilizar o porquê que eu estou fazendo aquilo, né? Tem que ter um propósito. Às vezes a gente fala de propósito e às vezes a gente vê até empresas, mas eu não quero saber disso, meu negócio é aqui, é o meu dia a dia, é o meu trabalho. Mas a questão do propósito é muito importante, né? O porquê que eu estou implantando isso? Eu conto de uma passagem que a gente teve lá atrás, né? Na Fininvest, Fininvest já não existe mais, a gente não tem problema falar, né? Quando a gente implantou o CAX e o Melita, que eram duas ferramentas, né, para cobrança, e, putz, eu me lembro muito bem que o Alberto Rios, né, que era o nosso VP na época, envolveu as pessoas, né? Quer dizer, não foi uma decisão dele para a empresa, né? Foi uma decisão que ele se propõe a envolver as pessoas, fazer um movimento todo onde essa decisão tinha um porquê, né? E tinha uma participação de todos, né? Para que aquilo tudo fosse um processo que não fosse um projeto de um VP, fosse um projeto da empresa e suportado por todos, né? Eu acho que a decisão não é um caminho só de uma pessoa, quando a gente está falando de uma empresa, né? E sim de uma equipe como um todo. E muitas vezes a gente vê uma dificuldade, né? Da gente disseminar esse porquê, né? Para que as pessoas que estão no dia a dia, que são aquelas que vão, inclusive, ajudar a implantar e comandar a ferramenta, né? Estejam tão adequadas, tão direcionadas quanto aquela decisão de uma pessoa, da empresa em si, por aquele negócio, né? É verdade. Vai até além, né? Muitas vezes nem as pessoas sabem por que estão fazendo o que estão fazendo, né? Na verdade, fazem porque alguém mandou, porque sempre fizeram. Muitas vezes me perguntam, né? Eu sou uma pessoa, né, conhecido como cara do crédito por aí, né? Então, as pessoas me perguntam qual o futuro do crédito, né? E o futuro do crédito é a gestão da confiança. Em uma simples palavra. Eu tenho até preparado aí uma apresentação sobre o tema. E o tema é tão complexo, tão rico, tão maravilhoso, que até para não confundir um pouco com a imagem própria da FICO, que para mim é maravilhosa, uma empresa sensacional, que me dá esse espaço todo, eu abri um canal chamado Decisions Lab, e eu tenho podcasts, eu tenho YouTube, canal no YouTube, estou falando no LinkedIn bastante, quem me acompanha. Às vezes eu separo um pouco essa parte humana, muito forte, individual, da empresarial, justamente para não ter essa confusão. Mas, no fundo, para mim é a mesma coisa. Porque é só eu trabalhando esse lado humano que eu vou estar sendo eficiente no trabalho. Então, às vezes eu tenho feito práticas de meditação para nós executivos, né? Não é aquelas práticas para quem está acostumado a meditar. Práticas, reflexões sobre nossas decisões, né? Então, eu tenho feito muito isso, porque eu acho que eu tenho recebido muitos feedbacks legais sobre essas práticas, então eu convido todos a buscarem isso nos meus canais.
né? Fernando Manfio, Decisions Lab. Mas, enfim, voltando aqui, o futuro do crédito tem a ver com a gestão da confiança em cada decisão nossa. E quando eu vou tomar uma decisão, de fato, eu preciso saber a minha intenção. E a intenção não é só esse lance que o Edu falou do propósito. Qual o propósito de uma empresa? Qual o propósito de um projeto? Vai além. Qual o propósito de eu entrar numa reunião? Qual a intenção minha na hora que eu entro na reunião? Então, você tinha que tirar um pouco essa palavra propósito no dia a dia e trazer para a intenção, né? Então, quando você levanta de manhã e vai trabalhar, e vai falar principalmente sobre um tema tão lindo que é confiança, né? Como é que você vai lidar com essa relação com o seu cliente que está lá querendo que você dê a ele confiança através do financeiro, né? E você também está esperando a confiança dele, mas também representada pelo financeiro. Então, como é que isso se compõe, né? E a gente às vezes não percebe que vai muito além da relação financeira, mas muito além das previsões de inadimplência que a gente faz, muito além da forma de pagamento ou dos acordos que a gente faz, vai muito além. Vai do que está, desculpa, vai do que está por baixo disso tudo, vai pelo que motiva tudo isso, pelo que implicita. E motivação não é uma coisa que você simplesmente escreve e lê e sai fazendo. Não, a motivação vem de um lugar dentro de você. Então, se você não encontra esse lugar de motivação dentro de você, não adianta alguém te falar, você vai fazer isso aqui por isso, o nosso propósito do crédito aqui é ajudar as pessoas e expandir. Não adianta, qualquer que seja a palavra bonita, se você não se conectar com ela de dentro para fora. Não existe essa possibilidade. Existir, eu acho que o mundo, né? Um mundo de juros altos, um mundo de crédito, de outra forma do crédito, vem já mudando, mas o mundo de um crédito muito mais voltado para o financeiro acabou, de verdade, né? E essa fase que a gente está vivendo agora, dessa catástrofe, vamos dizer assim, dessa transição do mundo por causa do coronavírus, né? E tudo isso que está acontecendo dentro de nós, é uma fase tão absurdamente transformadora para relembrar a gente de um monte de coisa que a gente simplesmente está deixando passar batido, né? Voltando a falar do crédito, por exemplo, quando eu falo de crédito, estava pensando hoje de manhã disso, né? Nisso. Toda vez a gente oferece de crédito, a pessoa está usando o crédito. Aí chega numa situação de emergência, ninguém tem poupança, né? Ninguém tem um recurso guardado, não é nem para pagar as dívidas, é para sobreviver. Olha só o nível que a gente tem. Comida, né? Oi? Para comprar comida, né? Para pegar o dia. Não tem, mas esse pessoal, essas pessoas que pediram, já teve crédito. Então, o governo, tudo bem, tem que fazer uma reserva para um certo grupo de pessoas. E eu concordo que um grupo de pessoas, infelizmente, ainda não tem acesso ou possibilidade de criar poupança. Ainda está comendo no dia a dia, né? Mas, vamos tirar essa parte. Vamos para uma parte do meio. Tem muita gente que teria condição de fazer uma poupança. Muita gente. E que está se colocando nesse grupo que não fez poupança. E tudo bem, o governo vai ajudar também, deveria ter obrigação de ajudar, e nós todos deveríamos ajudar, porque nós somos o governo, né? Quem governa o mundo somos nós todos, não é só um grupo de eleitos bons ou ruins. Mas eu fiquei perguntando para mim hoje, por que a gente não pode, com o crédito, incentivar o crédito e a poupança junto, né? Não só o crédito para consumo, mas o crédito para você conseguir crescer e conseguir guardar uma parte do que você consegue com aquilo. Então, é como se cada ser humano tivesse um negócio dentro de si. Então, eu vou comprar alguma coisa, se ela é útil, bacana, eu cresço com ela e guardo um pedaço. E o crédito nunca se uniu ao conceito da poupança, né? E isso é uma coisa de futuro. O crédito há de se unir ao conceito de poupança, ao conceito de investimento. O crédito como um investimento, não só como um produto ou uma solução para que você use para o dia a dia, para consumir alguma coisa, mas um crédito como um produto de investimento, consumo e poupança. É uma nova cara do crédito, né? O futuro do crédito passa por essa gestão dessa confiança entre você, a empresa e seu cliente, e para trazer esse novo, para que a gente possa ter uma reserva para esses momentos que vão acontecer a qualquer hora do dia ou da noite. Fê, mas você não acha que também isso tem uma questão muito diretamente ligada ao Brasil, ao nível de maturidade e da idade do próprio crédito aqui, né? Se a gente for olhar o crédito como a gente conhece, né, nesse volume, ele praticamente começou a crescer depois do Plano Real. A gente está falando aí de 90 e
2004 para frente, basicamente, né? Nos Estados Unidos, essa visão de crédito ela é um pouco mais de investimento, né? Quando a gente fala que o cara hipoteca a casa para ter um valor que ele vai investir num negócio, né? Ele tem essa filosofia diferente. Hoje, o produto de crédito talvez mais maior em termos dos Estados Unidos é hoje o crédito via de hipoteca, né? Que na grande maioria é usado para investimento. Se a gente olhar aqui no Brasil, o maior produto de crédito hoje em termos de carteira é o crédito consignado, que é um empréstimo pessoal muito ligado ao consumo e a pagar dívida, a minha necessidade, não no sentido de investir, né? Tem a ver com essa questão da maturidade também? Você vive lá fora, né? Tanto Estados Unidos quanto Inglaterra, acho que tem uma diferença grande nesse sentido também. Tem a ver com maturidade total, né? Então, acho que não só a maturidade da solução de crédito no país, como maturidade em termos de educação do país, né? Educação, Mas, independente disso, eu costumo dizer assim, o que a gente tem para hoje? Né? A gente tem pouca educação, né? Tem pouca maturidade nas decisões dos nossos políticos, mas isso é geral no mundo, né? Mas, enfim, tem pouca maturidade em todos os setores. Mas é o que a gente tem para hoje. E aí a pergunta é o que a gente está fazendo para trazer um novo tipo de educação? Tudo bem que a pessoa não possa ter consciência ou ainda não saiba fazer conta, e muita gente fala em fazer educação financeira, né? Mas educação financeira para mim não é o principal. O principal para mim é consciência financeira, que é bem diferente de educação financeira. Porque fazer conta, a matemática faz, e os celulares fazem, né? Tudo faz. A pessoa não faz conta porque não quer. E porque não tem consciência do que pode vir a acontecer para ela. Então, dizem que assim, o pobre, ele nasce e vive para viver todo dia. Cara, eu entendo isso, não só o pobre, deveria ser todo mundo que nasce e vive para viver aquele dia, viver aquele momento da sua vida. Deveria ser todo mundo assim. Mas viver todo dia não significa estar inconsciente do que possa vir a acontecer, dos riscos. Isso é gestão de riscos de verdade, né? Gestão de riscos é gerenciar o que está aqui agora e como eu lido com a minha decisão hoje. Gestão de risco não é ficar olhando o futuro e fazendo só previsões matemáticas. Peraí, o que eu estou fazendo hoje que já está gerando risco ou que está gerando confiança no sentido, no contexto maior da palavra, que inclui a perda natural, né, e a confiança natural. Agora, o pior é que não gera risco só do tipo controlado e entendido, gera perda, gera fraude que a gente faz com a gente mesmo, né? Então, essa maturidade ela vem exatamente dessa falta, vamos dizer assim, se eu pudesse dizer uma palavra, assim, falta de bom senso, né? A gente não tem bom senso nas nossas decisões, que a gente tem um medo muito grande de precisa usar, precisa comprar, precisa fazer tudo naquele dia, né? Como se fosse o último dia da sua vida, e a gente gerencia as coisas, necessidades reais que a gente tem, exatamente o que precisa fazer, mas tem um momento que as nossas necessidades viraram completamente emocionais e saiu do bom senso, e eu passo a gerenciar medo de futuro que eu não sei nem controlar. Então, existe uma coisa chamada bom senso, que é a arte de lidar com a confiança e com o medo de uma maneira ótima, né? Então, o medo tem algum sentido até um certo ponto onde você está preservando a vida, né? Preservando a vida. Então, esse medo está dentro do gestão de riscos de crédito, está dentro da nossa gestão de riscos, né? Risk management inclui confiança e inadimplência, que é o medo das coisas que vão acontecer de sobrevivência da vida ali. Agora, não dá para gerenciar medos inconscientes, né? Não dá para gerenciar coisas que você não tem consciência do que fazer. Então, eu acho que bom senso, que é o equilíbrio entre o usar da confiança e o tentar entender o medo verdadeiro e o medo fictício que todo ser humano tem, é o que faz essa diferença, que chama-se maturidade. Para mim, o que você está falando de maturidade é bom senso, né? Porque mesmo que a gente não tenha vivido essa experiência dos Estados Unidos tantos anos atrás, hoje a gente tem conhecimento dela. Tem muita coisa que a gente não viveu e que hoje no mundo está disponível. Então, eu, como bom senso, não vivi isso, mas posso aprender vindo de fora, sabe? Posso olhar para fora e ver o que está acontecendo, ou outras pessoas que já fizeram isso, e criar uma decisão mais consciente. Então, acho que bom senso é uma bela de uma palavra para a questão de maturidade, porque você não corrige maturidade de uma hora para outra e você não precisa esperar 50 anos para aprender o negócio. O teu bom senso diz, poxa, não vou esperar 50 anos, deixa eu começar a ser mais consciente hoje na gestão do crédito e gestão do risco. Legal. Fê, eu vi também que você recentemente montou aí uma apresentaçãozinha, né, falando sobre as etapas da decisão, e eu
eu, eu costumo dizer que decidir é uma arte, né? E nem todo mundo gosta de decidir, por mais que a decisão esteja em cada ação que você toma, né? Acordei, eu vou decidir que roupa eu vou botar. Todo mundo faz isso, né? Decisão está no dia a dia, não é só algo complexo. Mas decidir tem um processo, né? E você fala muito bem nesse quadro, né? E nesse quadro a gente fala do pensar, sentir e agir. Cara, eu acho isso fantástico, mas eu confesso que eu não consigo conectar essas ações de forma tão estruturada como elas estão no teu quadro, né? Parece que de repente eu, tomei decisão. Ixi, Maria, já pensei, já senti e já agi, ou às vezes eu agi antes que eu senti, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho, até vou colocar essa apresentação aqui no vídeo, né? Mas queria que você falasse um pouquinho como é que essas etapas elas são separadas ou não são. Me explica um pouco esse ponto. Então, da realidade, pensar, sentir e agir vem do estudo do ser humano, né, da antroposofia. Não é uma coisa minha, absolutamente. O que eu resolvi é mergulhar nisso para a minha própria vida e para o nosso trabalho. Ou seja, eu preciso entender como é que a gente toma decisão. Preciso decidir como é que eu tomo decisão na minha vida. Porque eu estou meio que, vamos dizer assim, com o saco cheio de tomar decisão errada, né? E faz parte da vida, tudo bem, né? Mas eu comecei, a primeira coisa é se observar. Então, eu diria que o pensar, o sentir e o agir, eles estão conectados. Quando você traz ele muito para a prática, que é um pouco do método que eu tenho que criar, quando você traz para a prática, o pensar, ele pode se transformar um pouquinho na sua intenção. Então, por exemplo, você levantou de manhã, etc e tal, se você parar um segundinho de manhã e pensar qual é a minha intenção hoje, talvez essa automação que você falou já não aconteça, né? A quebra já começa a acontecer quando ele fala, peraí, eu preciso ter uma intenção, né? Se você tem uma intenção por dia, depois você pode ter uma intenção para amanhã, pode ter uma intenção para aquele minuto, mas isso chama-se prática. A partir do momento que você tem uma intenção, você precisa entender, peraí, mas eu sou livre para realizar essa intenção? É só uma pergunta. Deixa ali. Nós, seres humanos, temos uma ânsia de concluir o tempo inteiro, né? De ter uma resposta, uma fórmula, uma pílula. Aí eu jogo uma pílula e falo, uau, agora eu sei decidir. Não existe isso. Eu acho que o lance da descoberta do decidir consciente, Edu, é a prática diária, cotidiana. Então, a primeira coisa é observar. A segunda coisa é silêncio. Sem o silêncio não há observação. Sem observar não adianta nada o silêncio. Aliás, adianta mais o silêncio que a própria observação, porque ele é mais forte e naturalmente ele faz com que a gente se observe, ele obriga a observação. Mas o silêncio é uma prática, porque a nossa mente blá, 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 o tempo inteiro. E é normal, é natural da mente, tudo certo com ela. Mas a gente, se começar a se observar, você vai ver como é que você toma essa decisão automatizada e você vai desconstruindo isso aos poucos, no silêncio. Não há forma de você mudar a sua vida sem observação e silêncio. Essas duas são as duas coisas principais de práticas que eu recomendo para mim e para todas as empresas, de verdade. Silêncio. Sabe por que silêncio? Porque o silêncio é muito rico, né? O silêncio é muito rico, porque no silêncio, quando a gente fala de silêncio, está falando de ciência do mundo lá fora, dos pensamentos, vamos dizer assim, pouco importantes que a gente tem na nossa cabeça o tempo inteiro. A grande parte dos nossos pensamentos é rubbish, né? Olha aí as redes sociais, né? 90% é porcaria, vamos dizer assim, não serve para nada, né? Serve para você preencher espaços que a gente não está acostumado a viver nesse espaço. Então, quando você traz o silêncio e começa a ser perturbado por esses pensamentos, você deixa eles ir e vai surgir uma comunicação interna. E essa, sim, é rica, é essencial, é cheia de atitude, cheia de intenção. Mas a gente não ouve. Então, essa mágica de perceber a conexão entre o pensar, sentir e agir, e sim, você está certo, às vezes ele parece que acontece ao mesmo tempo, às vezes parece que um acontece dentro do outro, isso não é importante para mim. O que é importante é você conectar, olha só, se eu fiz isso, qual era a minha intenção? Né? Segunda coisa, por que eu fiz isso? Eu estava livre para fazer isso? Eu exerci o livre-arbítrio humano para realizar isso? Ou não, estava lá no meu roteiro, né? O roteiro que eu chamei outro dia, eu fiz um vídeo do diretor, o ator, né? O roteiro é do ator, né? Então, tá lá um roteiro que você escreveu desde criança, que você está cumprindo. Então, por exemplo, acordei de manhã e alguém falou uma coisa, eu já dei uma resposta dura. Aquilo é um hábito.
Mas se você levantar de manhã e falar assim, qual a minha intenção hoje? Minha intenção hoje é ser feliz e ajudar os outros a ser felizes, ou ser eficiente, seja como você quiser falar, ou ser pacífico, ou no mínimo não atrapalhar a vida das pessoas. Já é uma bela intenção, né? Mas a hora que você fizer isso, você fala, poxa, eu não estou fazendo a minha intenção. Mas o que me fez fazer isso se minha intenção era outra? Você pergunta. Nessa prática do silêncio, você começa a se perguntar essas coisas. Aí você vai perceber que você é dominado por coisas antigas. Ah, eu falei isso, reagi assim porque eu senti uma emoção. Então, aquela emoção qual é? Né? Porque a gente não sabe dizer o que a gente está vivendo. Ah, aquela emoção foi porque eu me senti humilhado, com raiva, com medo, e aí eu respondi a ela, uau, olha só, eu sou humano, sinto raiva, sinto medo, bacana, sou humano, mas eu posso superar isso, eu posso ser um humano mais maduro, usando a sua palavra, mais consciente, com mais bom senso. Então, da onde vem essa emoção? Que pensamento traz essa emoção? Aí é outro trabalho, tem várias práticas no meu podcast sobre isso. E no final, você observa a solução que você entregou. O que você entregou para o mundo? Né? Então, você pode, por exemplo, eu levantei, já saí de casa, já levantei de manhã, já tomei uma xícara de café inteiro e comi 5 pãezinhos. Mas peraí, qual era a minha intenção? Ter um dia saudável. Mas o que me fez comer 5 pãezinhos? Eu percebo nas minhas meditações, nos meus períodos de silêncio, que a minha fome, 70%, vai 50%, vai 50% dela é imaginária. Ela não existe. Da Depois que eu medito, ansiedade, né? vai embora. É anseio de preenchimento. Olha só, anseio de preenchimento. Ansiedade, o que é? Anseio de preenchimento. Anseio de preenchimento de falar, anseio de preenchimento de fazer, anseio de preenchimento de comer. É anseio de preenchimento. Aí você vai na Netflix, filme, aparece mais de 7 mil por dia. É anseio de preenchimento. Porque a gente não está acostumado com o silêncio. O silêncio que já é preenchido, que já é preenchedor. Então, só para concluir essa sua pergunta, e tem vários vídeos sobre isso, a decisão ela é pautada nesses 3 pilares. Né? Uma intenção clara, o nível de liberdade que você tem para realizar e o que você está entregando para o mundo. E a base dessa eficiência é a confiança. Acontece que a gente desconfia da vida. Então, a gente desconfia da nossa inteligência, do nosso poder. Então, por desconfiar, a gente anseia por algo que nos faça confiar, que vem de fora. Não vem, porque você é poderoso. Então, essa é um pouco desse esquema que eu falo que tem a ver com trust management, né? Com a gestão da confiança na nossa vida. Legal. Fê, tem muito assunto legal, você comentou dos podcasts lá do teu canal, só repete aí para todo mundo saber qual que é o caminho do canal no YouTube. Você que é bom nessas coisas, você pode estar escrevendo aí depois na legendinha. O meu Insta é Amanfio Fernando, e no YouTube e no podcast é Decisions Lab, né? Laboratório de Decisões. Por que eu chamei esse nome? Porque a gente é um laboratório de decisões. Né? A gente toma a decisão o tempo inteiro, a gente precisa passar a observar para perceber qual que é a mágica, né? Qual que é a vacina, qual que é o remédio em tempos de corona, a mesma coisa. A gente vai para o laboratório e vai estudar como é que a gente toma a decisão. Legal. Gente, quem está me ouvindo, o meu lugar é no trabalho. Eu quero falar com isso para os profissionais, para nós, porque a gente tem aí fora um monte de gente falando de temas, de vários temas, autoajuda, isso. Meu lugar é no trabalho. Como que eu trago todo esse projeto de conscientização, mindfulness, yoga, que seja, para mostrar que isso é a maior ferramenta de lucratividade de uma empresa. Pode conectar isso com dinheiro que está tudo bem, porque dinheiro e autoconhecimento tem tudo a ver, e está tudo bem também. Numa empresa você pode falar de autoconhecimento, então está tudo certo. A gente tem que quebrar esses paradigmas. O autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa para você fazer dinheiro. Né? Porque os conhecimentos de fora são absorvidos ou não diante do que você se conhece. Se você não estiver presente, você absorve menos. Se você estiver muito presente, você absorve muito mais. Então, você aprende mais rápido, você é eficiente mais rápido, você testa mais rápido, você erra e vê que você errou sem vergonha, sem nada. Você fala, você se expõe quando você tem conhecimento de você mesmo. Então, por isso que eu insisto nessa conexão entre autoconhecimento e trabalho. Silêncio e trabalho, porque eu acho que é dentro das empresas que está faltando muito isso. E a gente chega na empresa e cumpre um papel. Triste, porque a gente deixa de ser a gente mesmo, né, Edu? Eu acho que a gente trabalhou na Goon aí, trabalha ainda, né, mas tanto tempo e a gente aprendeu a gente mesmo. Mas precisamos ainda mais colocar isso no mundo. E é inacreditável, né, para você ver aquilo que a gente fala sempre, né, o nível de conexão do discurso, né? Você fez um comentário agora que é exatamente aquilo que ia ser minha próxima pergunta e que está respondida, né? Que é
pô, ainda a gente vê nesse mundo muitas mudanças de filosofia, muita tendência agora a você se preocupar não só com a questão do dinheiro, mas o que eu estou trazendo para o mundo, né? E eu ia exatamente perguntar, né, como é que a gente vê que uma visão dessa, né, que a gente pode imaginar que ela é totalmente lúdica, né, ela está conectada com o trabalho, né? E você acabou de dizer, pô, não adianta, né? Se eu não tiver controle, se eu não tiver autoconhecimento aplicado ao meu dia a dia, eu não vou ter resultados, né? A gente falava muito isso na Go, né? Que muitas vezes o problema de um projeto, de uma empresa, ela podia estar num processo, mas o que está por trás do processo? Então, as pessoas que construíram o processo. Se a pessoa ela não está conectada de uma forma positiva e consciente, o projeto, o processo vai ser torto, né? Então, putz, muito legal que aquilo que eu ia te perguntar você já se antecipou e respondeu. Então, achei muito legal isso e cada vez mais essa coisa da conexão, né? Que no fundo a gente acredita muito, né? Que se a gente tiver conectado numa mesma direção, as coisas vão fluir, independente da gente querer ou não, elas vão fluir. Deixa eu só fazer uma provocação, né? O quanto que a decisão é importante. A gente não sabe bem de onde veio o coronavírus. Mas vamos imaginar que a história sobre a China e toda a gestão desse processo lá no início é verdadeira, por algum segundo. Todo o coronavírus pode ter vindo de uma única decisão. Toda a tragédia do coronavírus. A criação do vírus pode ter vindo de uma única decisão. Né? Então, se você comeu algo ou não comeu algo, se é que é isso. Né? Se não é isso, é alguma outra decisão. Olha a importância de uma decisão consciente e uma decisão inconsciente, percebe? A gente menospreza as nossas decisões, mas uma decisão dessa está causando, de um ser humano com poder na mão, pode causar a destruição hoje de todo mundo. Esse é o nível de dependência que a gente tem hoje da consciência humana. Né? Se a gente é inconsciente, a gente pode fazer um estrago absurdo, porque hoje está tudo provado quanto a gente é conectado. Por isso que dizem os futuristas que agora que o mundo da inteligência artificial, da tecnologia já está aí implantado, a próxima era é a era da cognição. É a era da cognição. É ter consciência. O que é cognição? É a gente ter consciência, né, das nossas decisões, do lado humano da brincadeira. Por isso que Harvard fala que 70% dos nossos projetos saem errados por causa dos vieses cognitivos dos seres humanos. O que são os vieses cognitivos? As emoções e pensamentos inconscientes que a gente não percebe. 70%. Então, essa é a chamada que eu quero trazer para o tema, é o que eu tenho feito em todas as minhas palestras, em todas as empresas, eu fiz mais de 40 empresas, tinha aí mais agendadas, eu estou sentindo muita falta disso, de estar nas empresas fazendo palestra, né? Tinha agendada mais umas 10, bancos financeiros estão me recebendo, porque graças a essa carreira de honestidade e transparência que eu tive, né, de um ser humano autêntico que eu pretendo ser, né, apesar de todas as minhas falhas, todos os meus erros, eu sempre fui autêntico e sempre falei o que eu acho que eu tenho que falar. Então, graças a isso, todo mundo me recebe bem, né, com todos os meus defeitos e tudo mais, é o pacote como um todo. Então, eu acho que a gente tem que divulgar essa era, a importância dessa era cognitiva, né, não dá saída para isso. Então, nós estamos tendo essa oportunidade de ficar em casa e falar, poxa, quem sou eu? Que roupa é essa que eu tenho vestido? Será que sou eu essa roupa? Será que esse ator, esse papel, esse script sou eu mesmo? Mas não adianta você fazer isso no intelectual, sabe, Edu? Tem que trazer a meditação. Porque essa reflexão só intelectual, ela vai ficar na mesmice dos limites da nossa mente. Quando você pratica o silêncio, pratica a meditação, a sabedoria humana muito maior se vê presente, além da mente. E aí você tem insights fantásticos. Eu queria trazer essa importância da decisão. Uma decisão pode causar a catástrofe. Uma decisão pode salvar o mundo. Legal. Fê, acho que foi um papo muito legal, produtivo, diferente, mas super conectado com o nosso momento, nosso mundo. Queria reforçar aí, eu percebi aqui que no decorrer da conversa a gente teve alguns probleminhas, congelamento de imagem, mas é o que nós temos para hoje. Esse Wi-Fi, que está todo mundo em home office, todo mundo usando o Wi-Fi. Eu recebi hoje um negocinho legal, que é um prédio, né, que mostra várias situações nas varandas, né, e lá diz assim, quem você é na quarentena, né? E aí tem um cara lá que é
Wi-Fi. Aí meu filho falou, eu sou esse aí, eu quero Wi-Fi. Você imagina a molecada nesse momento aqui, onde a gente está dentro de casa, preso e necessitando cada vez mais dessa conexão que o mundo nos trouxe. Então, assim, peço desculpas aí, mesmo não sendo algo que eu possa ter controlado, mas acho que a voz aí fluiu da melhor forma, se a gente não teve a melhor imagem. Enfim, acho que o conteúdo foi excelente. Queria te agradecer por você ser esse grande parceiro aí, esse grande irmão. Às vezes eu falo até pai, né? Mas você não gosta muito. Eu estou aqui, parece até que às vezes eu sou mais velho, né? Você aí com esse cabelão agora, aí, que bonito, fez um novo, um novo tratamento. E eu aqui com esse cabelo, pouco cabelo, mas ok. Você é um pai para mim, você saiba disso. Eu sou e sinto privilegiado por ter você na minha vida, desde lá de 1993, quando eu te conheci. Acho infinitamente positivo tudo que a gente pode trocar, né? E queria te agradecer mais uma vez aí por você fazer parte da minha vida, por estar junto comigo aí nesse momento aí, fazendo esse vídeo que eu acho que foi super produtivo aí. Espero que todo mundo que tem a oportunidade possa ouvir até o fim, né? E aproveitar um pouquinho desse conteúdo. Fê, muito obrigado aí por você estar comigo aqui. Muito obrigado por esse conteúdo. Se você quiser fazer mais um encerramento, fica à vontade. E é isso aí. A gratidão é recíproca, Edu. Eu acho que todas as relações do mundo são recíprocas. Então, a gratidão é recíproca. Em breve, eu vou te convidar para o meu canal para você fazer um vídeo comigo, né? Estou aprendendo essas coisinhas que você está fazendo aí. Estou focando no momento em trazer uma apresentação sobre o futuro do crédito. E estamos juntos, sempre. Legal. Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado, Fê. Pessoal, mais uma vez, curta o canal, compartilhe. Surgiram tabelas aí. Essa aqui foi mais uma tabela fantástica aí com o Fernando Manfio. Obrigado a todos e até a próxima.